Olá, terceirão, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, estamos dando continuidade ao nosso conteúdo do quarto bimestre. Estamos falando de sólidos geométricos, então falamos da pirâmide, tronco da pirâmide, do cone, tronco do cone, falamos da esfera, e hoje a gente vai falar da inscrição e circunscrição dos sólidos. Então, deixa eu compartilhar com vocês os meus slides. Nós estamos na semana 4, a nossa aula 4. Então, o que nós veremos hoje? A gente vai falar da inscrição e da circunscrição de sólidos, entre eles o cubo e a esfera, o cilindro reto e a esfera, o cone reto e a esfera. Faremos alguns exemplos e alguns exercícios. Então, inscrição e circunscrição está lá na página 32 da apostila de vocês, para quem quiser acompanhar. Primeiro, a gente precisa entender o que seria a inscrição e a circunscrição, né? A inscrição é quando o polígono está inscrito, ele está dentro de outro. E para estar inscrito, é que cada vértice quando eu falo de polígono, né, isso falando não de sólido, mas de polígono, todos os vértices desses polígonos se coincidem. Então, ele está exatamente dentro, ocupando todo o espaço possível. Isso seria inscrição. A circunscrição é quando esse objeto ele é circunscrito. Então, os vértices também coincidem aqui, mas ele está dentro de outra figura, ele está sendo circunscrito por ela. Então, você vai ver que inscrição e circunscrição, a gente usou muito a esfera, porque é ela que permite essa inscrição e essa circunscrição, tá bom? Do cubo e da esfera, então, que é o início, né? Uma esfera, ela está inscrita em um poliedro quando quando tangencia todas as faces desse poliedro. Quer dizer que ela vai encostar em todas as faces do poliedro. Então, ela tangencia seis faces do cubo e dizemos que essa esfera está inscrita no cubo e também que o cubo está circunscrito à esfera. Como a gente disse, né? Todos os vértices dela encostam lá. E um plano, o que acontece? Quando ela está circunscrita lá, ou inscrita, né? Quando o cubo está circunscrevendo a esfera, ou que a esfera está inscrita, tanto faz, nós temos uma relação que pode ser estabelecida entre o cubo e a esfera, que é 2 vezes o raio dessa esfera é igual à aresta do cubo. Então, eu posso dizer que o raio é a aresta dividido por 2. Então, como ela está tangenciando, ela encosta, é como se fosse, se eu pudesse planificar essa esfera, é como se o diâmetro dela fosse a mesma aresta do cubo. No caso aqui a gente fala de raio, porque a gente não está falando de plano, a gente está falando de uma esfera, tá? Além disso, nós dizemos que os vértices do cubo pertencem à superfície da esfera, que quando uma esfera vai circunscrever o cubo, que é o contrário, né? E dizemos que a esfera está circunscrita ao cubo e também que o cubo está inscrito na esfera. Considere agora um plano que passa pelo centro da esfera e contém as arestas do cubo, determinando o retângulo inscrito. E aí esse retângulo também nos permite estabelecer relações, que são 2 vezes o raio dessa esfera, é como se eu usasse o teorema de Pitágoras aqui, né? Então, 2 vezes o raio ao quadrado é igual a aresta ao quadrado, mais a aresta raiz de 2 ao quadrado. Então, eu chego que o raio dessa circunferência pode ser calculado por a raiz de 3 sobre 2, certo? Então, é mais uma relação aí que tem entre o cubo e a esfera. Essa relação ela pode ser obtida diretamente, observando que qualquer diagonal do cubo coincide com o diâmetro da esfera. Tá? Então, também tem a ver com isso. Nós podemos também trabalhar com inscrição e circunscrição quando a gente fala de cilindro e a esfera. Tanto o volume quanto a área da superfície total do cilindro são 50% maiores que o volume e a área da superfície esférica. Então, como se fosse 50%. Uma esfera inscrita em um cilindro reto tangencia suas bases e todas as diretrizes. Qualquer plano que contém o eixo do cilindro determina um círculo inscrito em um quadrado. Desse modo, o cilindro é equilátero. O que quer dizer equilátero? Ele é totalmente perfeito, tem todas as medidas iguais, pois sua altura é igual ao diâmetro da base. Beleza? E aí, qual é a relação que eu consigo estabelecer quando eu tenho um cilindro reto e uma esfera? Aqui, no caso, é o contrário, né? A esfera está circunscrita, o cilindro aqui está inscrito. Nesse caso, 2 vezes o raio da nossa esfera aqui, porque 2 vezes o raio, porque coincide com o diâmetro dela, aqui essa diagonal dentro do nosso cilindro,
Usando Pitágoras também, a altura do cilindro, e aqui é 2 vezes o raio da base do cilindro, que também pode ser usada na nossa relação. Além disso, nós temos também a ideia do cone e da esfera. Tanto a esfera dentro do cone, quanto o cone dentro da esfera. E aí também outras relações que podem ser estabelecidas, nesse caso usando a geratriz e os raios, além da altura também do nosso cone. Um exemplo aqui de cone e esfera, né? Em um cone reto de altura 12 e base com raio de 5 centímetros é escrito uma esfera. Qual a medida do raio da esfera? Então, sejam R o raio da esfera e G a medida da geratriz do cone, então eu consigo encontrar a geratriz do cone usando as ideias do teorema de Pitágoras, porque aqui forma um triângulo retângulo. E aí você encontrou a geratriz, que é 13 centímetros. Como eu tenho triângulos semelhantes aqui dentro, porque as figuras estão uma inscrita na outra, eu posso estabelecer relações. Então, esse 5, que é o raio da base, está para o outro raio, que é do triângulo. Ó, eu tenho um triângulo maior e tenho um triângulo menor. E aí, essas são as relações que eu estou estabelecendo. Assim como o 13, que é a geratriz, está para 12 menos R, que está aqui. Utilizando as relações, eu chego no raio dessa circunferência, ou da esfera, no caso, né? Não posso falar de circunferência, a gente está falando de sólidos, o raio equivale a 10 terços de centímetros. Continuando com o cone e a esfera, agora é o contrário, é quando o cone está dentro da esfera, né? Então, em uma esfera de raio 10 centímetros, está inscrito um cone reto cuja base tem raio 6 centímetros. Qual é o volume do cone? Então, de novo, a gente vê Pitágoras aqui, ó. Para saber o volume do cone, eu preciso da altura. Então, eu preciso desse pedacinho aqui que é x. Uso Pitágoras, acho x que é 8. E aí, a minha altura passa a ser 18. Lembrando que o volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Calculando, você chega no volume do cone. Beleza? É isso aí, gente. Então, com as relações de inscrito e circunscrito, você estabelece relaçõezinhas. O meu conselho é que você copie essas relações no seu caderno, deixe tudo de uma forma organizada para que você possa usar para os exercícios. Então, como a gente sempre faz, nós temos o fórum e a produção acadêmica. No fórum, vocês vão responder essa pergunta, né? Escrever com suas palavras a diferença entre inscrito e circunscrito. E na produção acadêmica, vocês vão resolver esses exercícios, pode ser no caderno, pode ser na apostila, tira a foto, cola no Word e manda lá para a professora da produção acadêmica, beleza? Qualquer dúvida que ficar, vocês também podem entrar em contato lá pelo Unimestre, via recados, via produção acadêmica, via fórum, só não fiquem com a dúvida, beleza? Então, estou à disposição, qualquer coisa, mandem um recadinho. Nos vemos na próxima aula, um abraço a todos e até mais.